E aí galera, tudo beleza? Professor Landson Silva aqui, estou trazendo para vocês mais uma aula de preparação para o concurso do bombeiro. E hoje a gente vai falar de muita coisa, ó. Vamos falar de função exponencial, equação e inequação exponencial. Isso daqui vai trabalhar também com o que a gente viu na última aula relacionada à potenciação, que foi a revisão para o que a gente vai trabalhar aqui. Função exponencial também aqui embaixo. Lembra que eu falei para vocês que essa parte aqui de baixo, ela está focada nisso daqui, ó. Compreensão e elaboração de lógica de situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, e aí envolve os assuntos que a gente já vem trabalhando, tá? Então a gente vai fazer bastante questão contextualizada também em breve, para poder trabalhar essa parte de baixo. Mas a matéria é basicamente a mesma. Vamos para o que importa, porque hoje eu vou trabalhar bastante conteúdo e sempre voltado à resolução de questões. Não vou enrolar muito, beleza? Bom, função exponencial nada mais é do que uma função do tipo f de x igual a elevado a x, onde nós temos que a base a ela é maior que zero e ela tem que ser diferente de 1, certo? Nós temos que o domínio dessa função, ou seja, os valores de x, são todos os reais, e a imagem dessa função são os reais positivos, beleza? Pra gente, o que vai importar é a prática, certo? O que a gente tem que entender? Uma função é simplesmente uma relação entre valores de dois conjuntos. É você atribuir valores x e chegar até valores y relacionados a eles. Então, ó, essa função aqui, você tem que entender que o f de x ele faz as vezes do y. Isso pode ser escrito como y igual a 2 elevado a x. E repara que se eu vou atribuindo valores para x, eu vou obtendo valores de y relacionado. Por exemplo, quando x aqui é menos 2... se eu botar menos 2 no lugar do x, isso vai ficar como? 2 elevado a menos 2, que pela regra de potência que nós vimos na aula, isso daqui inverte, né? Fica 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 sobre 4. Ou seja, quando o x é menos 2, o y é 1 sobre 4. E se o x for menos 1? Fica 2 elevado a menos 1, que é 1 sobre 2. Se o x é menos 1, o y é meio. E se o x é 0? Fica 2 elevado a 0, que é igual a 1. E se o x é 1, fica 2 elevado a 1, que é igual a 2. Se o x é 2, fica 2 elevado a 2, que é igual a 4. E isso vai acontecendo sucessivamente, até que a gente tenha o gráfico dessa função exponencial, certo? Que a gente tem dessa forma aqui, ó, o gráfico da função exponencial, dessa função f de x igual a 2 elevado a x. Ó. Repara, o gráfico dela mostra que quando o x é menos 2, o y é 1/4. Ó. Quando o x é 0, o y é 1 aqui. Ó. Quando o x é 1, o y é 2. Quando o x é 2, o y é 4, assim sucessivamente. O gráfico da função exponencial vai ser sempre uma curva, certo? E essa curva nunca toca o eixo y. O eixo x. O eixo x é o que a gente chama de assíntota do gráfico. Então, repara, ela começa aqui bem pertinho do x, aí do nada ela explode para cima. Ela vai ganhando uma inclinação muito, muito grande, tendendo à vertical. Por isso que a gente fala de crescimento exponencial. É um crescimento que acontece em saltos muito grandes depois de um certo momento. Então, ó, essa daqui é o que a gente chama de função exponencial crescente. Por quê? Conforme os valores de x estão crescendo, você tem os valores de y crescendo também. E a função vai ser crescente quando a for maior do que 1, certo? Quando a base for maior do que 1, significa que isso daqui é uma função crescente. O gráfico vai ser assim. E se a base estiver entre 0 e 1, que é o caso aqui, ó, o a está entre 0 e 1. Se o a está entre 0 e 1, a função é decrescente, ó, o gráfico é para baixo. Repara só, se eu atribuo valores para x novamente, ó, eu obtenho valores para y. Então, se o x é menos 2, isso fica 1 sobre 2 elevado a menos 2, que é 2 ao quadrado, que é 4. Ó. Se o x vale menos 1, fica 1 sobre 2 elevado a menos 1, que a gente inverte, né? 2. Ó, lembra que sinal negativo inverte a fração, né? Se x é 0, fica 2 elevado a 0, que é 1, e assim sucessivamente. Ó. Se o x é 1, fica 1 sobre 2, se o x é 2, fica 1 sobre 4. Repara que agora ó, a função está decrescendo. Por quê? Porque o a está entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, função exponencial, gente, é só isso daqui. É o gráfico relacionado a ela. A gente tem que progressões geométricas e juros compostos são funções exponenciais.
Então vai muito mais aparecer esse conceito da função quando a gente estudar juros compostos ou PG. Mas vamos para uma questãozinha aqui que trabalha um pouco disso. Olha só. Uma amostra de 4 kg de uma substância radioativa se desintegra à razão de 0,25% ao ano. Qual é a equação que expressa a massa M dessa amostra em quilograma em função do tempo T em ano? O que ele está dizendo? Tem uma amostra de 4 kg de uma substância e ela se desintegra à razão de 25% ao ano, ou seja, ela perde 0,25% ao ano. Certo? O que é isso daqui? Isso daqui é como se fosse um juros compostos, né? A gente sabe que nos juros compostos nós temos que o montante, ele é o capital, certo? Só para você ter ideia, vezes 1 mais a taxa a taxa elevada ao tempo. E a gente tem que isso daqui também é só uma ideia de potências, né? Por quê? Porque é só você pensar, para atribuir aqui a ideia é a mesma, ó. Uma amostra de 4 kg de uma substância radioativa se desintegra a uma razão de 0,25% ao ano. Isso significa o quê? Lembra que eu dei na aula de porcentagem, eu falei de aumentos e descontos? Significa que a cada ano você está descontando 0,25%. Descontar 0,25% é o quê? É pegar o 100%, e tirar 0,25%. Certo? Ó, é pegar o 100% e tirar 0,25%. É você ficar com 99,75%, né? Ou seja, a cada ano você está multiplicando por 99,75%, ou seja, 0,9975. Então o que acontece? Eu quero saber quanto tempo você vai pegar o 4 quilos, vai multiplicar por 0,9975, uma quantidade T de vezes, né? Ou eu posso botar o Azinho de anos. Então, repara, ó, passou um ano, eu multipliquei por 0,9975. Passou 2 anos, eu multipliquei por isso 2 vezes, ou seja, eu multipliquei por isso ao quadrado. Passou 3 anos, eu multipliquei por isso 3 vezes, isso ao cubo. Pensa numa porcentagem redonda para isso ficar fazendo sentido na tua cabeça. Se a gente fosse dar um desconto, ele fosse reduzisse 10%, se você quer fazer esses decréscimos sucessivos, você iria multiplicar por 0,9, né? 10% de desconto é a mesma coisa que calcular 90%. Então você ia calcular 90% no primeiro ano, no segundo ia multiplicar por 90% 2 vezes, ou seja, 90% ao quadrado, depois 90% ao cubo, a quarta, a quinta, e por isso que é elevado a T. Então a gente tem aqui, ó, a expressão que vai dar a massa, vai ser 4 vezes 0,9975 elevado a T. Aí aqui é uma ideia só de fixação, né? A gente só vai montar, eu não vou calcular. Calcular a massa daqui a 30 anos. Seria o quê? Esse montante, essa massa, vai ser 4 vezes 0,9975 elevado a 30. Beleza? Bem simples assim, beleza? Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que eu vou ensinar para vocês. Agora vamos para a parte que importa, porque função exponencial não é a cara da FunRio, certo? Agora, equação exponencial é. O que é uma equação exponencial? É uma equação onde você tem incógnita no expoente. Qual é a ideia da equação exponencial? É você fatorar a equação de forma que você tenha bases iguais dos dois lados para você poder igualar os expoentes. Repara, eu tenho 64 elevado a x e 32. Eu não consigo igualar aqui na base porque a base aqui é 64 e aqui é 32. O que eu faço? Eu vou fatorar o 64, ó, 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, 64 vai ser 2 elevado a 6. Então, ó, isso é 2 elevado a 6 elevado a x. E o 32? O 32 é 2 elevado a 5. Aí, por isso que aquelas aulas que eu te dei de potência e radiação vão ser importantes, porque aqui ó, a gente tem potência de potência. Potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Ó. E agora, o que eu posso fazer? Como as bases são iguais, os expoentes são iguais.
Então 6x igual a 5, x é igual a 5 sextos. Repara, fazer uma equação exponencial é fazer de uma forma que as duas bases sejam iguais para a gente poder igualar os expoentes. Mas existem alguns modelos bem clássicos de questões que a gente vai precisar trabalhar para você ter uma modelagem clássica. Olha essa daqui. 7 elevado a 5 é igual a 5 elevado a x. Caramba, Lanson, como eu vou fatorar 7 e o 5 para igualar? Tu não vai, tu vai fazer uma jogada aqui. Olha essa jogada. E eu tô te dando aqui repertório, bizu e macete. Vou passar o 5 elevado a x para cá dividindo. Se eu passo o 5 elevado a x para cá dividindo, o que que sobra lá do outro lado? Sobra 1, né? Porque sempre tem umzinho multiplicando que a gente não tá vendo. Propriedade de potência que eu passei para vocês. Isso daqui vai entrar em evidência, ó. 7 sobre 5 elevado a x é igual a 1. Ô caramba, Landson. Mas aí de um lado tá 7 elevado a 5, do outro tá 1. Como é que eu vou igualar isso? É porque tu não lembra de uma propriedade que eu te dei de potência. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então eu não posso dizer que 7 sobre 5 elevado a 0 é igual a 1. Eu vou trocar por 7 sobre 5, amiga, elevado a 0, ó. 7 sobre 5 elevado a x é igual a 7 sobre 5 elevado a 0. Por quê? Porque isso é 1. E agora eu posso dizer, ó, que o x é 0. Matei também. Vamos mais uma. Pô, Alanson, essa daqui é bem complexa. 3 elevado a x mais 2 mais 3 elevado a x menos 1. O que eu vou fazer aqui? Você não lembra que eu te falei também que a multiplicação de potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes? Aqui a gente só está fazendo ao contrário, ó. Aqui eu tenho a soma e eu vou voltar para cá. Por quê? Se é 3 elevado a x mais 2, isso é 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Porque quando eu usei essa propriedade, eu juntei a mesma coisa aqui, ó. Isso é 3 elevado a x, só que como é subtração, é a divisão 3 elevado a 1. Então, ó, 3 elevado a x, 3 elevado a 1. E isso daqui é igual a 84. Alanson, tá muito estranho, não sei fazer. Tu vai usar uma outra estratégia que eu... Hoje é dia de bizu, gente. Você vai dizer que o 3 elevado a x é igual a y. Isso daqui é mudança de variável. Olha como fica. Bota y aqui. Y vezes 3 ao quadrado, 9, mais y sobre 3 igual a 84. Agora faz a conta normal, ó. Tira o MMC. Aqui dá 3, aqui dá 1, aqui dá 3. Ó. 3 vezes 9y, 27y. Mais y igual a 84 vezes 3. Aqui vai dar 28. 28y igual a 84 vezes 3. Passo o 28 dividindo, né? 84 vezes 3 sobre 28. 84 dá por 7, não dá? Por 7 aqui vai dar 4. 84 por 7 vai dar 10, 12. E aqui também dá, ó. Dá 3. Então y é 9, gente. Ó, como assim? Mas essa é a resposta que eu quero? Não, pequeno gafanhoto. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o 3 elevado a x é y. Então, se o 3 elevado a x é y, o 3 elevado a x é 9. Ia botar y de novo. O 3 elevado a x é 9. E quanto é 9 fatorado? 9 fatorado é 3 ao quadrado. Então, ó, 3 é igual a 3, x é igual a 2. Pegou também? Mais macete? Vamos mais, eu não quero nem saber. Olha essa daqui. 9 elevado a x, 3 elevado a x, fatora o 9. 9 é 3 ao quadrado, então é 3 ao quadrado elevado a x, né? Menos 3 elevado a x igual a 6. Aqui, ó, potência de potência. Eu posso trocar isso de posição. Eu posso escrever assim, ó, 3 elevado a x elevado a 2, menos 3 elevado a x igual a 6. Mudança de variável. 3 elevado a x é y. Vai ficar assim, ó, y ao quadrado, menos y, joga o 6 para cá, menos 6 igual a 0. Olha a equação do segundo grau, pequeno gafanhoto. A gente tem que delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, equação do segundo grau, né? Bhaskara. Delta vai ser menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos mais 24. O delta é 25. E aí nós temos que y vai ser menos b, lembrando aqui, ó, que o a é 1, né? O b é menos 1 e o c é menos 6. Eu vou fazer a aula de equação de segundo grau para vocês, relaxa. 25 sobre 2 vezes a. Então, o y é 1 mais ou menos 5 sobre 2. A gente tem duas soluções, né?
y1 mais 5, 6 sobre 2, que é 3. y2, 1 menos 5, menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, olha o que a gente tem aqui. Ou y, repara, ou y é 3, ou y é menos 2. Mas lembra que o y é 3 elevado a x. Então, ou 3 elevado a x é 3, ou 3 elevado a x é menos 2. 3 elevado a x, para ser 3, aqui é 1zinho, né? O x é 1. E não tem um número que eu vou levar a 3 que vai dar menos 2. Então, essa resposta está fora. Deu para entender? Beleza? Então, ó, essa daqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Ó. Dá um print aí, tenta fazer e bota aí nos comentários a resposta. Porque a gente vai para as inequações. Ó. Vou mais um pouquinho, ó, dá um print aí, pausa o vídeo. Resolve, é bem parecida com essa daqui. Ó. Resolve uma questãozinha da EAR e bota aí nos comentários qual é a resposta. Bom, inequação exponencial a gente resolve da mesma forma que equação. Só tem uma regrinha que a gente vai trabalhar, tá? Vamos fatorar os dois lados, ó, 27. 27 é 3 ao cubo, tá? 3 vezes 3 vezes 3. Elevado a x mais 2 é maior. 9 é 3 ao quadrado, elevado a x mais 5. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, esse é maior que 3 elevado a 2x mais 5. Qual é a regra da inequação exponencial? Você vai olhar para a base. Se a base da potência for maior que 1, você vai pegar essa desigualdade e vai repetir ela para os expoentes. Se a base estiver entre 0 e 1, for 1 sobre 2, 1 sobre 5, etc., você tem que inverter isso daqui. Como a base é 3 é maior que 1, a gente pode dizer simplesmente que 3 que multiplica x mais 2 é maior que 2 que multiplica x mais 5. 3x mais 6 é maior que 2x mais 10. O 2x vem para cá, fica x maior que 4. Então, essa é a nossa solução. O x é maior que 4. Lembra que na equação você não tem uma solução específica, você tem um intervalo, não é um valor único. Vamos mais uma. 0,5 elevado a 4x mais 3. 0,5 é 1 sobre 2, né? Ou a gente pode fazer assim também, ó. Vamos fazer diferente? 0,5 é 5 sobre 10, ó. 5 sobre 10 elevado a 4x mais 3, menor ou igual. 0,25 é 25 sobre 100, elevado a x mais 5. 5 sobre 10 é 1 meio. 1 meio elevado a 4x mais 3. 25 sobre 100 é 1 quarto. 1 quarto elevado a x mais 5. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, 1 quarto é 1 sobre 2 ao quadrado. Então fica ó, 1 sobre 2 elevado a 4x mais 3 menor ou igual a, ó, 1 sobre 2 ao quadrado, né? Que 4 é 2 ao quadrado, elevado a x mais 5. Certo? Beleza? E aí, ó, aqui multiplica. Como a base, ó, tá entre 0 e 1, a gente vai inverter essa desigualdade. Vai ficar 4x mais 3 maior ou igual. Aqui vai ficar, ó, 2 vezes x mais 5, né? Que é a potência de potência. Então, vai ficar 4x mais 3 maior ou igual a 2x mais 10. 4 menos 2, 2x maior ou igual a 7. X maior ou igual a 7 meios. Qualquer valor maior ou igual a 7 meios dá a resposta. Beleza? Tranquilo? Vamos mais. Olha essa daqui. Vou deixar essa daqui para vocês. Vou deixar a próxima para vocês. Olha só. A mesma ideia daquela que eu fiz. Ó. 1 sobre 2 elevado a 3x menos 5. Maior, ó. 1 quarto é 1 sobre 2 ao quadrado. Elevado a x. Então vai ficar, ó. A base está entre 0 e 1. Vai inverter. 3x menos 5 menor, que aqui, ó, 2x, né, que vai multiplicar. Joga para lá e para cá, x é menor que 5. Alternativa B. E essa daqui fica para vocês tentarem, tá? Pausa aí, tira um print, tenta e bota nos comentários, depois eu vou resolver com vocês, beleza? Então, gente, bem rapidinho, bem molezinha.
Tô preparando as listas de exercícios que a galera tá pedindo para vocês, tá? Esse final de semana eu vou liberar muito conteúdo para vocês, a gente vai fechar esse calendário em breve, beleza? E só peço mais uma vez, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dê o seu like, dá um comentário aí embaixo, não esquece do like não. Cara, vocês estão arrasando, cara. Eu agradeço pra caramba a interação de vocês e tamo junto, até a próxima, gente. Fui!